Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ieda de Souza e a nossa disciplina é arte. Então, turma, para começar a falar sobre o nosso assunto efeitos da cor, nós precisamos saber o que foi o impressionismo. O impressionismo, turma, foi um movimento artístico nas artes plásticas e músicas que surgiu na França no final do século XX. Este movimento é considerado o marco inicial da arte moderna. O nome impressionismo deriva da obra de Monet, chamada Impressão, Nascer do Sol, de 1872. Então, a gente também vai falar sobre as características, do impressionismo, que a seguir nós veremos nas obras, dos artistas. Que esse registro das tonalidades, das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, misturas das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Por exemplo, é a nossa obra aqui, Domingo à tarde, na Ilha da Grande Jatte, de Georges Seurat, 1884 a 1886. Óleo sobre tela, 207,5 cm por 308 cm. Ela está no Instituto de Arte de Chicago, nos Estados Unidos. Então, aqui o artista retratou o quê? O azul pode criar efeito de distância e profundidade na pintura de uma paisagem. O verde representa a natureza e causa uma sensação agradável à visão. Então, eles vieram retratar justamente isso, A questão das cores, que a luz do sol produz em determinados momentos. Pode ver que essa obra ela é bem expressiva, bem impressionante, porque aqui ele usou pinceladas para poder concluir a obra dele. E também George, representou nesse quadro o quê? O pontilhismo, que é a técnica da soma de todos os pontos. Nessa próxima obra, o pintor francês Paul Gauguin, na época que ele procurou se afastar da cidade, na sociedade, então ele fez essa obra. Antes mesmo, ele imaginou para poder pintar. Então, ele se inspirou em quê? Em demonstrar a influência da cultura popular para a realização dessa obra, Essa próxima obra, é a tela de autoria de Anita Malfatti, nascida aqui no Brasil, especificamente em São Paulo. A obra fez parte da exposição, da artista em São Paulo, e ela teve grande influência no meio artístico, certo? Anita também estudou na Alemanha e aprendeu a usar cores fortes e contrastantes, como nesta pintura, e foi uma pioneira no movimento modernista. Olha só, aqui a gente pode ver o que? A Boba, de Anita Malfatti, 1915, óleo sobre tela, 61 cm por 50,5 cm. Museu de Arte Contemporânea na USP. A próxima imagem é diagonal, 31 por 2, vermelho barra verde de cal, tinta à base de nitrocelulose sobre alumínio, 62 cm por 62 cm, coleção particular. Aqui o artista, usou as cores de uma forma proporcional. Ele cortou 31 barras de alumínio, cada barra foi cortada na diagonal em peças de tamanhos diferentes, mas proporcionais. Cada barra tem uma peça vermelha, que corresponde a uma unidade da peça roxa, que corresponde a 2 unidades de uma peça azul.
que corresponde a 4 unidades. Uma peça azul esverdeada, que corresponde a 8 unidades, de uma peça verde, que corresponde a 16 unidades. Quantas unidades tem cada barra de alumínio? Então, aqui ele fez essa pergunta, né? Então, tem 31 partes, né? Por isso que a obra se chama 31. A seguir, veremos a obra do pintor Joseph, né? Um pintor norte-americano de origem alemã. Fez parte de um estudo sobre cores que foi editado em um livro em 1963. Nesta prancha, Albers demonstra como uma única cor pode assemelhar-se a duas diferentes. Observe que a imagem acima, né, azul, né, no retângulo, o quadrado, né, em laranja. Abaixo tem outro retângulo, azul escuro. Aí embaixo, amarelo. O quadrado, uma tonalidade assim mais laranja escura. E embaixo, o laranja. Aqui é a casa de Luiz Barragán, na cidade do México. Aqui o artista Luiz Barragán quis expressar cores vivas e texturas contrastantes, né, em seus edifícios. Então, agora, turma, nós vamos partir para a nossa atividade. Na questão 1, ele quer saber, né, em quais cores foram usadas para expressar um sentimento. No caso, temos a obra do Cristo amarelo, temos a obra A Boba, de Anita Malfatti, certo? Na questão 2, né, qual desses trabalhos as cores foram empregadas buscando criar efeitos que se relacionam com a visão do observador? Por exemplo, tem em Domingo à Tarde na Ilha da Grande Jate, de George, em Diagonal 31, né? E temos também o Pátio, de Luiz Barragán. Questão 3. Que sentimentos podem ser relacionados à pintura A Boba, de Anita Malfatti? Vocês podem voltar e observar, né, que na minha concepção, né, pode ser medo, curiosidade, timidez e entre outros, tá? Na questão 4, nas obras representadas, de qual combinação de cores você mais gostou? Bem, essa daí é bastante pessoal, né? Quinta, vamos lá para a quinta. Relacione cada uma das cores a seguir com uma emoção, tá? Aqui você vai fazer o quê? Uma associação de forma imediata, sem pensar muito. Depois você verifica, tá, a relação entre as cores e sentimentos que aparece, ok? Aqui, por exemplo, você pode relacionar a cor amarelo. Aí você irá descrever o amarelo. Qual é o sentimento? O que você acha que o amarelo pode representar? Então, turma, continuando com as nossas atividades na página 23 do nosso livro, vocês irão realizar essa atividade, questão 1, 2 e 3. O texto deve ser lido, apreciado, as obras de Monet, tá? Observe os detalhes. E na questão 1 vem dizendo que é para vocês comentarem, né, sobre o que mais chamou a atenção no texto, né? Que é o texto referente às obras do Monet. Na questão 2, né, você vai pesquisar na internet em livros especializados as pinturas feitas por Monet. Anote no mínimo o título de 3 trabalhos e o ano em que foram produzidos, certo? Isso daí tá fácil, vocês estão com acesso à internet, o celular, essa daí você irá cada linha colocar, tá? O título, tá? De 3 trabalhos do Monet e o ano. Pesquise em livros, revistas ou internet as obras de pintores
que retratam a vegetação brasileira. Anote o nome e o ano de produção e colhe a obra selecionada no espaço abaixo. Nós também temos a questão das atividades práticas 1 e 2. Então, turma, aqui eles, nessa atividade prática 1, né, vem pedindo uma pintura triste, uma pintura abstrata. Mas, professor, o que é uma pintura abstrata? É uma arte que não representa objetos próprios da nossa realidade concreta, certo? Nossas pinturas abstratas, ela usa relações formais entre as cores, linhas e as superfícies para criar o que? Uma realidade na obra, ou seja, você não precisa desenhar, por exemplo, um carro, né? Você vai trabalhar o que? Mais a questão abstrata, você irá pintar, relaxar. E aqui, ó, vem pedindo o que, ó? Para se inspirar, você pode estar, ó, utilizando, né, a música do Renato Russo, certo? Você pode colocar para você ouvir e começar a sua atividade de pintura. Vamos lá para atividade prática 2. Aqui, ó, vem pedindo uma pintura alegre, da mesma forma, uma pintura abstrata que você irá fazer, né? Aqui, já que está pedindo uma pintura alegre, você também pode utilizar o que? Para ouvir e desenhar, né? A música de Jorge Benjor, O Homem da Gravata Florida. Então, turma, essas são nossas atividades, tá? São 4 atividades. Enviem pelo e-mail, tá? E não deixem de estar perguntando se tiver alguma dúvida. Até a próxima aula. Fiquem todos bem. Tchau!